Cara, você topa a gente fazer umas análises assim? Pô, tô diferente de umas pessoas na comunicação delas. Ah, sim. Tá, Sim. a comunicação delas. Tá bom. Uma vez, cara, eu não lembro quanto tempo tem, não lembro. Deve ter coisa aí de talvez uns 12, 15 anos atrás. Eu lembro o Serra falando assim, ó. Eu não lembro onde foi na TV, não sei onde foi. Ele falou assim. Você falou do Serra, eu tenho uma história maravilhosa com ele. O Serra falou assim, ele tava concorrendo a algum cargo, não sei se era presidência, não lembro exatamente, e ele falou uma coisa do Lula. Ele falou assim, ó, o Lula, e era adversário, ele falou assim, o Lula, ele é a pessoa mais habilidosa que eu conheço, ele é capaz de entrar na NASA sem saber absolutamente nada, e 5 minutos depois ele fala de uma maneira como se parecesse que ele tá lá há 20 anos. Obviamente, o cara, tem uma comunicação persuasiva. Você pega, por exemplo, o Hitler tinha uma comunicação que persuadia. Eu não tô aqui falando se é certo, se é errado, pelo amor de Deus. Eu quero falar sobre comunicação. Sei lá, políticos, líderes, militares, cantores, repórteres. Independente se é pro bem, se é pro mal, eu não quero fazer esse juízo de valor. Eu quero saber o seguinte, quais são as características das pessoas que se comunicam bem, cara? E mesmo se leva para as piores catástrofes do planeta Terra, as piores cagadas do planeta Terra, até as coisas ultra maravilhosas. O discurso do Martin Luther King, o discurso... I Have a Dream, né? I Have a Dream. Sim. E aí naquela época não tinha internet, e aí as pessoas iam falando, né? A história é que ele falava para um grupo, né? I have a dream. Os caras falavam pra galera que tava atrás, depois falavam pra galera que tava atrás, até todo mundo saber I have a dream, assim. Que é um recurso que é usado até hoje em manifestações, né? Por exemplo. Vai né? falando. Você vai falando em camadas até chegar no fim, né? O que você observa, assim, e se você pudesse dar um exemplo de 1, 2 ou 3 pessoas específicas que têm essa característica, porque eu olho, por exemplo, o cara no discurso do Oscar, falo, caraca, o jeito que ele fala. Eu olho o discurso do Denzel Washington, eu falo, o jeito, a fala, a sobrancelha, a pausa, a causa, assim. Então, você é um especialista, você deve fazer isso tipo, o dia inteiro, né? Eu sempre falo nas minhas palestras, eu não gosto muito de usar PowerPoint, por exemplo, de usar uma apresentação pronta. Muitas vezes eu uso pela exigência, mas eu não gosto muito porque eu gosto de pegar os assuntos que estão rolando. Eu também não gosto de faz a palestra, abre para pergunta. Não, quando eu comunico, quando eu converso com alguém, é sempre aberto para pergunta, o tempo todo. Porque eu gosto de pegar as perguntas e mudar o rumo do que eu estou falando. Então, você falou de Serra, eu lembro de uma história do Serra, eu acho que é muito bacana esse exemplo. Eu era repórter especial do SBT Brasil, em Brasília. Logo que eu saí da Globo, durante um tempo eu saí da Globo 3 vezes já, né? Da Globo São Paulo. Na segunda vez que eu saí foi pra... O que você ia e saía? Eu fui estagiário, aí saí pra ir pra emissoras afiliadas. Aí voltei... saí para ir para o SBT, aí voltei e saí agora para ir para a CNN. É muito dinâmico o nosso mercado, né? Isso acontece bastante. E eu estava em Brasília e a minha função era acompanhar o Serra exatamente nesse momento em que ele falou isso do Lula, nessa campanha. E eu estava acompanhando ele estava em São Paulo, estava indo para Brasília. A hora que ele chegou em Brasília, todo mundo em cima, todos os repórteres em cima. Tinha uma reportagem para entregar à noite e ele estava no Congresso Nacional, ele foi para o Senado, para o Salão Azul do Senado, que tem aquele tapete azul. Todo mundo em cima dele, eu sempre gosto de falar, cara, se tá todo mundo indo pra cá, ó, vamos olhar pro lado, ver o que a gente tem de oportunidade aqui pra ir. Peguei meu cinegrafista, puxei ele, fui pelo outro lado, fui lá pra frente e fiquei parado, porque eu falei, tá todo mundo andando, eles vão chegar aqui, se eu ficar parado e firmar o corpo, uma hora o Serra vai chegar em mim. Dito e feito. Parei, todo mundo começou a empurrar, de repente o Serra saiu na minha frente. E todos os repórteres tentando chegar atrás e os seguranças parados. E era um momento em que ele ainda não tinha assumido que ele era candidato à presidência da República, que foi pouco antes da campanha. E eu lembro que ele parou na minha frente, ele não estava respondendo, não tinha jeito nenhum. Eu falei assim, Serra, o senhor é ou não candidato à presidência da República? E ele olhou para mim, virou a cara e saiu andando. Pronto. Era a melhor resposta que eu precisava, a não resposta. A comunicação não verbal. Tá.
Ele se negou a dar a resposta. Certo. Porque ninguém conseguiu nem fazer a resposta para ele naquele momento. Fazer a pergunta para ele naquele momento. Certo. Eu fui a única pessoa que conseguiu fazer a pergunta e ele não respondeu. Então é isso, ele ainda estava em cima do muro, ele ainda tinha dúvidas. Porque se eu não tivesse conseguido nem fazer a resposta, eu não ia conseguir ter nada. Ele se negou a responder. Então, se ele se negou a responder, significa que ele ainda tinha coisas para resolver dentro do partido. Aí você vai juntando uma série de outras informações e você consegue ter aquilo que você precisa por uma não resposta. Sim. Então, o que é mais importante na comunicação? Depende. É. Às vezes é o silêncio. O silêncio comunica. Pra caraca, velho.